Os movimentos emocionais que ocorrem no inconsciente são transmitidos à consciência pela feminilidade do homem, pela ânima. Quando nos perguntamos por que é que o dom da visão e a arte da adivinhação são atribuídos sobretudo à mulher, pode-se responder que esta, em geral, está mais aberta em relação ao inconsciente que o homem. Receptividade é uma atitude feminina e exige estar-se aberto e vazio, e por isso Jung a qualifica como o maior segredo do feminino. Além disso, a mentalidade feminina é menos avessa ao irracional que a consciência racionalmente orientada do homem, que tem a tendência de negar tudo o que não é razoável e, por essa razão, com frequência se fecha ao inconsciente. Essas aptidões não são próprias apenas das mulheres. Sempre existiram videntes e profetas homens, mas eles o são em virtude de uma atitude feminino-receptiva, que os torna receptivos a inspirações originadas além da consciência. A ânima, sendo feminino no homem, possui justamente essa receptividade e falta de preconceito em relação ao irracional, e por essa razão ela é qualificada de mensageira entre o inconsciente e a consciência. Esse comportamento feminino desempenha um papel importante, sobretudo em homens criativos. Não é à toa que se fala da concepção de uma obra, de seu nascimento ou da gestação de um pensamento. Devido à sua tarefa biológica, a mulher em geral é mais natural que o homem e por isso, com frequência, demonstra de modo mais ou menos claro um comportamento correspondente. Então, de bom grado, a imagem da ânima é projetada nessas mulheres, porque elas correspondem tão exatamente à feminilidade inconsciente do homem. Por isso, esses seres também aparecem em sonhos, fantasias e imagens de mulheres, de preferência ninfas. Estas podem representar ou a feminilidade não desenvolvida, ainda natural da mulher em questão, ou sua função inferior, mas com frequência são também formas iniciais da personalidade superior ou do self. O espelho como atributo da figura da ânima tem ainda um outro significado. Na verdade, faz parte do seu ser que ela seja equivalente a um espelho para o homem, isto é, que como tal reflita seus pensamentos, desejos e emoções. É justamente por isso que ela se torna tão importante para o homem, seja como figura interior ou como uma mulher real exterior, na medida em que ele pode tomar conhecimento de coisas que para si mesmo ainda não são conscientes. Muitas vezes, no entanto, essa função da ânima leva não a uma maior consciência e autoconhecimento, não só simplesmente a um espelhamento de si mesmo, o qual adula a vaidade do homem, mas também a uma autocompaixão sentimental. Ambos, sem dúvida, aumentam o poder da ânima e não deixam, por isso, de ser perigosos. Faz parte da natureza da mulher ser espelho do homem, e a surpreendente habilidade que ela com frequência exibe ao fazê-lo faz com que ela seja, sobretudo, apropriada para ser portadora de uma projeção de ânima. A ânima representa a ligação com a fonte da vida que está no inconsciente.
Quando não existe nenhuma ligação desse tipo ou quando ela é interrompida, instaura-se um estado de estagnação ou de endurecimento, que muitas vezes é sentido como tão perturbador que a pessoa atingida se vê levada a procurar um psicoterapeuta. O inconsciente, na verdade, não tem apenas a tendência de persistir num estado primitivo ou de tornar a assimilar ou apagar tudo o que é consciente, mas também mostra uma nítida atividade em outra direção. Há conteúdos inconscientes que pressionam para tornar-se conscientes, a fim de serem levados em consideração. Aparentemente, o impulso para tornar-se consciente sai dos arquétipos, como se neles houvesse, por assim dizer, um instinto que visa a um objetivo. Não sabemos de onde vem o ímpeto inicial para tal e qual a natureza dos fundamentos dinâmicos que o desencadeiam. Isso faz parte dos segredos não pesquisados da psique e da vida. Nos sonhos modernos e na imaginação ativa, a figura da ânima também surge com frequência acompanhada pela figura do pai. Isso poderia ser entendido como uma indicação de que há um fator masculino espiritual na base do natural feminino na psique inconsciente, a que talvez se deva atribuir o conhecimento do oculto que os seres da natureza possuem. Jung chama a essa figura de o velho sábio, ou o arquétipo do sentido, enquanto designa a ânima de arquétipo da vida. É o fator significante que existe no inconsciente que permite a conscientização. Por natureza, o homem está mais inclinado a relacionar-se com coisas, por exemplo, com seu trabalho ou com alguma outra área de interesse. A mulher, por sua vez, liga-se mais às relações pessoais, e este é também o caso da ânima. Por isso, ela gosta de envolver o homem nelas, mas pode também prestar-lhes bons serviços na formação de relacionamentos. No entanto, isso só acontece quando esse elemento feminino é incorporado à consciência. Enquanto age de maneira autônoma, ele perturba ou impossibilita os relacionamentos. Os resultados de pesquisas e experiências da psicologia profunda têm mostrado que, para o homem moderno ou para muitos dentre eles, é necessário ater-se aos conteúdos do inconsciente. Para isso, a relação do homem com a ânima é de especial importância. Para a mulher, o relacionamento com o ânimos, pois eles, da mesma forma, estabelecem a ligação com o inconsciente, ao construir uma espécie de ponte até ele. Usualmente, a ânima, a princípio, é projetada numa mulher real. Isso pode dispor o homem a entrar em relação com ela, o que talvez não lhe fosse possível em absoluto de outra maneira. Mas isso também pode ter por consequência que ele se torne extremamente dependente da mulher em questão. Enquanto essa projeção perdura, é naturalmente difícil encontrar a relação com a ânima interior, isto é, com a própria feminilidade. Com frequência, entretanto, surgem em sonhos figuras de mulheres que não podem ser identificadas como uma pessoa real. Estas quase sempre aparecem como a estranha, a desconhecida ou a mulher velada, ou então é o caso da nossa lenda, como um ser não propriamente humano. Sonhos desse tipo costumam ser impressionantes e acentuadamente emocionais, e é natural
a suposição de que se trata de uma grandeza anímica interna com a qual eles estabelecem uma ligação. Para estabelecer uma relação com o inconsciente, é imprescindível que a personalidade esteja suficientemente determinada e firme, de forma que ela não possa ser dominada e apagada pelo inconsciente, que é o perigo existente quando se lida com o mesmo. Uma personalidade consciente também é necessária para manter a continuidade de tal relação, pois as figuras do inconsciente, embora gostassem de ser recebidas pelas pessoas, isto é, na consciência, são de natureza volátil e tornam a desaparecer com facilidade para o lugar de onde vieram. A solução desse problema parece ser hoje especialmente urgente, como podem comprovar psicoterapeutas e psicólogos com o método da assim chamada imaginação ativa. Carl Jung mostrou um caminho, através da confrontação entre a personalidade do eu e as figuras do inconsciente e da discussão com elas. Estas, por um lado, diferenciam-se do eu e, por outro, estabelecem uma relação com ele, ocorrendo uma reação para os dois lados. A integração da ânima, isto é, a incorporação do elemento feminino na personalidade consciente do homem, faz parte do processo de individuação. Aí há um ponto de especial importância a ser levado em consideração. O elemento feminino que deve ser integrado como um componente da personalidade é apenas uma parte da ânima, a saber, seu aspecto pessoal, mas ela, ao mesmo tempo, representa o arquétipo do feminino, e este é de natureza suprapessoal e, por isso, não pode ser integrado. Quando é a própria natureza que se opõe a alguém, é compreensível que seja dominado e vencido por ela. Isso ocorre, então, sobretudo quando o aspecto arquetípico da ânima não se diferencia do pessoal. A ânima consegue exercer sua prepotência quando os dois aspectos se misturam. Por isso, acima de tudo, é importante diferenciar o que pertence ao pessoal do que é suprapessoal. Com o reconhecimento e a integração da ânima, cria-se um posicionamento totalmente modificado em relação ao feminino. A nova avaliação do princípio feminino exige que a natureza também receba a veneração que lhe é devida após o ponto de vista do intelecto dominante na era da ciência e da tecnologia ter levado mais à sua utilização e até mesmo exploração do que à sua veneração. Na nossa época, em que poderes dissociativos estão ativos de forma tão ameaçadora, dividindo povos, pessoas e átomos, é duplamente necessário que os poderes de ligação e união também possam entrar em ação, pois a vida está baseada na combinação harmônica das energias masculinas e femininas também no interior do indivíduo. Produzir a união desses contrários é uma das tarefas mais importantes da psicoterapia atual. O livro que serviu de base para este vídeo foi Ânimos e Ânima, de Emma Jung. Desejo a você boas leituras e boas reflexões. Até o próximo vídeo.